Boa noite, galera. Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos conforme o combinado para falar sobre um tema muito caro para todas vocês, né? Para todos nós. A gente tem falado aqui muito sobre questões de saúde, né? E mais recentemente a gente tem conversado muito sobre algumas questões relativas à vida cotidiana da mulher, né? A gente fala muito sobre doença e agora nós temos vindo aí numa pegada sobre a importância de se promover saúde, de se promover bem-estar, de entender mais esse universo feminino e usar esse conhecimento, né, sobre os aspectos que envolvem, né, os mistérios que envolvem o feminino para viver melhor, né, para se entender melhor e viver não só com o seu corpo, não só viver melhor com o seu corpo, mas viver melhor com todos os seus aspectos emocionais, seus aspectos conjugais, seus aspectos familiares, né, interpessoais de uma maneira geral. E eu escolhi com muito carinho a noite de hoje para começar a falar sobre aspectos importantes da vida da mulher. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, não sei se eu estou conseguindo me focar direito, mas estamos usando a noite de hoje para falar especificamente, para dar o start, né, nessa jornada que nós vamos fazer sobre o autoconhecimento feminino, com alguns pontos importantes que nós vamos falar ao longo dos próximos dias, dos meses, né, na verdade. A data de hoje foi escolhida com muito carinho, muito cuidado, para que a gente possa começar de fato. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Na live passada eu conversei com a Roberta sobre a vivência dos métodos naturais e os aspectos, né, afetivos que isso envolvia e tudo mais. E depois de um longo tempo de conversa com a Roberta, eu percebi que eu estava com esse fone e ele não estava funcionando. Eu tirei no meio, não sei se vocês perceberam, eu estava conversando com ela e descobri que eu não estava usando o fone, na verdade. Isso melhora um pouquinho o som que vocês ouvem em casa. Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, direitinho, dá um joinha, dá um oi aí, sejam todas bem-vindas. Estou muito feliz e animado com a noite de hoje, porque quem me acompanhar aqui hoje até o final vai descobrir que tem uma novidade muito boa para dentro em breve podermos viver juntos ao longo dos próximos dias. Beleza? Então, Beatriz aí tá dando o celular, né? Eliana, não é isso? Tudo bem, Eliana? Seja bem-vinda. Renata, Juliane também, uma galera aí entrando, alguns rostinhos novos, outros mais conhecidos, que nos acompanham desde o início. Eu fico muito feliz aí que vocês estejam abraçando essa causa e se dispondo a ir além. Porque hoje eu não vou falar de doença, né? Muita gente se sente atraído por esses temas que nos afetam, nos atingem de maneira mais direta, né? Mais objetiva, como é o caso de uma doença, eventualmente. Mas hoje nós não vamos falar de doença, nós vamos falar de vida de uma maneira geral e de uma maneira muito prática. Para a gente começar a falar sobre o tema que traz vocês aqui hoje, né? Estão perguntando aqui, qual é o tema da live de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a fragilidade feminina. Se isso existe e o que isso significa. E por que tocar nesse assunto é tão desconfortável para muitas mulheres hoje em dia. Tá? E vocês que eventualmente se sentirem incomodadas e desafiadas por alguma coisa que eu falar hoje, eu te convido a ficar até o final. Tá? Porque alguns pensamentos de hoje nos provocam repensar a nossa vida e como a gente tem tratado questões como a nossa individualidade, o valor que as outras pessoas têm na nossa vida, marido, filhos, trabalho e sentimentos, enfim. Quero, primeiro de tudo, obviamente, né, já falei 500 coisas aqui, toda hora eu falo que primeiro eu vou fazer alguma coisa, mas de fato, primeiro de tudo eu quero
dar os parabéns a todas vocês pelo dia de hoje. É claro que a gente não pode contar com esse dia para tornar uma mulher especialmente, digna de atenção, cuidado, carinho, de zelo. Hoje, na verdade, é um dia, por questões históricas, que não vale a pena me alongar aqui, é um dia que historicamente nos leva a pensar o valor da mulher, a importância de respeitar a sua posição e não subjugá-la de forma alguma como inferior pela sua condição a sua condição feminina, por assim dizer, Mas é claro que a gente não pode deixar de dar os parabéns de fato, porque é uma oportunidade muito bonita da gente retribuir por todo o carinho e cuidado, que é o que representa de maneira mais bonita, mais pura a mulher, mais plena, carinho, cuidado, atenção, especialmente dos homens para as mulheres. Deve haver uma gratidão ainda maior, porque elas nos carregam nos braços todos os dias, queiram os homens ou não, percebam os homens ou não, elas é que nos carregam. Então dou os parabéns a todos vocês, em especial na pessoa daquelas que são as mulheres da minha vida, minha esposa, minha filha, minha mãe, Camila, Maria Alice, que não entende ainda, mas um dia há de entender. Amo vocês todas e muito obrigado por esse exemplo que vocês sempre foram para mim, de força, de determinação, de carinho, de cuidado, Apesar de toda essa questão de associação da mulher com uma certa fragilidade ou sensibilidade, elas sabem como ninguém transformar toda essa fraqueza em força, E esse parabéns se estende, e essa gratidão se estende a todas as mulheres que de alguma forma participam da minha vida, minha irmã, minhas tias, primas, amigas, que são grandes inspirações para esse pequeno mundo que as cerca. E, obviamente, todas as minhas pacientes, especialmente aquelas que vivem aí um momento de espera, para o parto, ou que já viveram comigo. Toda gravidez é uma lição, é um tempo de espera, de preparação, de transformação, de persistência, e de ressurgimento, de fato, de algo, de um momento de dor, sofrimento, espera, muitas vezes angústia, da qual se nasce algo maior. Essa já é uma das grandes lições que a própria vida da mulher nos dá, involuntariamente. O simples ato de observar o ciclo de vida de uma mulher é uma lição, A contemplação da vida da mulher é uma lição para todos nós. Seja mês a mês, no ciclo menstrual, seja um ciclo gravídico, da mulher, é sempre uma lição muito grande. Nós vamos começar a falar sobre isso hoje. Rebeca, minha comadre, pedindo uma homenagem especial, minha afilhada de casamento, minha madrinha de casamento, madrinha da minha filha, também merece, obviamente, todo o amor e carinho que eu possa dar. E minha parceira nessa página aqui, fundamental, é a vida dessa página. Como em tudo, ela aparece pouco e decide muito, E um dia a gente vai contar melhor a história dessa página aqui para vocês. Vocês vão saber que essa história nasceu da conversa de duas mulheres. Apesar de ser um homem que vos fala, a alma dessa página são duas mulheres que tiveram uma ideia, para que ela existisse hoje. Pois bem, vamos ao que interessa. Vamos falar de fragilidade feminina. Primeira coisa que a gente tem que entender é que esse tema causa um desconforto grande, quando a gente fala sobre a questão da fragilidade da mulher. Porque quando a gente fala em fraqueza feminina, a palavra fraqueza já nos remete, na grande maioria das vezes, a uma coisa negativa, As mulheres, especialmente as feministas, que nós vamos cutucar muito hoje, não essas feministas cotidianas que lutam todos os dias na sua pequena realidade para darem tudo de si e transformar a sua realidade em algo melhor, As que conseguem verdadeiramente, nas pequenas conquistas do dia a dia, fazerem algo de diferente. Mas aquelas feministas de novela, de televisão. Quando a gente fala em mulher como sexo frágil, isso é uma coisa que classicamente se traz há talvez milênios, Isso causa um grande incômodo. E
porque obviamente que se associa muito essa questão de fraqueza ou fragilidade a algo que seja menor ou inferior, né? Muitas mulheres se sentem prisioneiras da sua própria condição de mulher em momentos que fazem parte da sua natureza, da sua fisiologia. Eu citei agora coisas que naturalmente fazem uma mulher ser angustiada muitas vezes consigo mesma. A própria chegada da menstruação, a vivência de dores e cólicas da menstruação parecem uma condenação a um sexo que vive fadado a sentir dor, né? A ter restrições no seu dia a dia. Ou ainda, mulheres que vivem fadadas a carregar seus filhos por 9 meses, né? Lidar com todas as intempéries da gestação. Isso muitas vezes parece um peso, né? E uma condenação. Mas, evidentemente, que essa imposição de fraqueza à mulher e essa condição de aparente fragilidade, que é consequência natural dessa diferença evidente entre homem e mulher na questão biológica, né? Quando isso foi apropriado, né, por homens mal intencionados ao longo de toda a história, isso fez com que dessa diferença de força, talvez evidente, física ou biológica, muitas vezes se brotasse uma relação desigual, né? E uma relação muitas vezes de dominação ou de crueldade, de injúrias contra a mulher de uma maneira geral. Muitos, quando nós vemos a descrição do que é a mulher, né, por autores mais antigos, alguns desses autores, inclusive notórios autores, contam em histórias fictícias, descrevem em histórias fictícias a mulher como um ser inferior, um ser que sofre, um ser que é muitas vezes, entre aspas, domado pelo homem, dominado pelo homem, vive refém do homem, né? Muitas vezes os pensadores antigos tinham a mulher como mulheres como dotadas de uma personalidade infantil ou imaturas, né? Como se essa sensibilidade e essa emoção à flor da pele que as mulheres têm como algo negativo, que as tornasse mais vulnerável por serem mais sentimentais, etc, etc. E isso isso também se aplica, né, a uma questão polêmica, né, a um aspecto polêmico da maneira como a mulher é tratada classicamente na literatura e nos textos de uma maneira geral. Isso também se traduz na visão que os homens tiveram sobre as mulheres, inclusive na Bíblia, né? Se você for olhar o Antigo Testamento, por exemplo, a visão que se tinha da mulher, muitas vezes a descrição que se tinha da mulher, se você olhar de maneira mais imediata, pura e simples, sem nenhuma interpretação, sem a visão sobrenatural sobre o que aquele texto quer dizer, né? Muitas vezes a mulher é tratada de uma maneira pejorativa, né? A mulher que deu ouvidos à serpente, a mulher que pode ser perigosa e astuta e destruir a vida de um homem. Esses ditados, esses conceitos, muitas vezes carregados de uma visão cruel de homens mal intencionados ao longo da história da humanidade, esses conceitos eles ainda vivem impregnados na cabeça de muita gente até hoje, né? Apesar deles terem um quê de realidade, eles são interpretados de uma forma muito cruel, né? E muito maldosa sobre a mulher. Até hoje se fala, né? Quantas mulheres não destruíram a vida dos homens, né? Um homem, quando passa por uma mulher mal intencionada, ela vira a cabeça dele, leva ele à ruína. Isso são coisas que são descritas, inclusive, no Antigo Testamento, né? E até por isso que as feministas têm uma visão extremamente pejorativa sobre a igreja e agridem constantemente a igreja católica, por exemplo, e as igrejas cristãs de uma maneira geral até hoje, né? Não percebendo que essa visão tradicional dos homens mais antigos sobre as mulheres é algo que vai além da história da própria igreja, né? Do próprio cristianismo, porque esses textos são de povos que vieram de muito antes do cristianismo. E é claro que
de maneira geral, não só no aspecto religioso, mas também nos costumes e na sociedade mais antiga, digamos assim, a mulher realmente tinha um lugar muito secundário muitas vezes e tradicionalmente, ao longo da história, os homens dominaram a produção intelectual, a produção cultural, né, as grandes descobertas, etc, etc, etc. E isso, obviamente, causou um desconforto cada vez maior, um incômodo cada vez maior das mulheres de uma maneira geral e daqueles homens que igualmente viam que muitas mulheres eram maltratadas de certa forma, e dessa visão mais imediata sobre essa situação, dessa relação homem e mulher, nasceu, né, esse movimento feminista na tentativa de igualar os sexos, né, numa visão muito revanchista da coisa, né, como as próprias feministas descrevem, uma visão de que a mulher está cansada da sua condição medíocre imposta pela própria natureza. Natureza é essa, né, que o próprio nome diz, é aquilo que é natural, que é próprio dela, que é, na grande maioria das vezes, inevitável que ela seja assim. Se você olha para uma mulher e olha para um homem, naturalmente existe uma diferença genética, que se traduz por uma diferença biológica, que faz com que homem e mulher se comportem de maneiras diferentes. E, de maneira muito equivocada, esse movimento feminista contemporâneo, né, mais recente, enxerga que essa diferença é a responsável cruel pela mulher estar em uma posição de desvantagem, em uma posição de dominação. E, obviamente, vários aspectos inerentes à condição feminina e indissociáveis da condição feminina, eles acabam representando de maneira mais icônica essa própria fraqueza feminina manifesta no seu dia a dia, né? Basicamente, vamos dizer assim, basicamente mais manifestas de maneira mais concreta em algumas situações, na religiosidade, na igreja, na cozinha, nas tarefas, no papel que a mulher classicamente assume na família e de ser a dona de casa, e nas crianças, nos filhos. Então esses três pilares aí desses três elementos básicos, fundamentais, associados à vida da mulher, inerentes mesmo à vida da mulher classicamente, obviamente foram os maiores alvos de ataque mais recentes, né, para que o movimento feminista ganhasse espaço na sociedade. É inegável que, sob certo aspecto, ao longo de toda a história, a mulher foi muito menosprezada em alguns aspectos, mas nem tudo é, de fato, essa questão cruel nessa relação. Essa relação homem-mulher não é necessariamente, obviamente, uma pura crueldade. E quando a gente generaliza, né, que o comportamento masculino, bruto, ríspido e dominador do homem é o responsável por essa posição inferior da mulher, a gente, na verdade, está estereotipando o homem e a mulher e atribuindo aos dois características que não são exclusivas de nenhum dos sexos, né? Como se ser um imbecil dominador fosse algo exclusivo do homem, quando, na verdade, essas são características que estão igualmente distribuídas entre homem e mulher. Essa visão mais ríspida da coisa é o que atrapalha de ver que a questão não é simplesmente uma disputa entre homem e mulher, de ver quem é mais importante, quem é maior, quem é menor, como se a dinâmica da sociedade fosse esse duelo entre homem e mulher, medindo forças para ver quem merece ocupar mais ou menos espaço ou um determinado espaço em si. E isso impôs algo muito cruel e uma nova ditadura à vida da mulher,
em que ela precisa negar a sua própria natureza para que ela se sinta livre e forte, né? Dominar, se livrar dessas amarras, né? Dessa vida tradicional da mulher vinculada à casa, aos filhos, ao esposo e à sua vida espiritual, como se isso fosse a grande amarra que prende a mulher no passado, nesse passado de suposta dominação, né? É como se existisse de fato essa identidade homem e mulher, e a proclamação dessa identidade fosse por si só uma divisão e não uma complementariedade, que é o que falta nessa visão mais sobrenatural da relação homem e mulher, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa relação homem e mulher de uma maneira mais geral, né, e como isso foi distorcido ao longo do tempo, a gente vê que esse pensamento de inferioridade feminina, né, sempre incomodou muito as mulheres, né, de alguma forma, especialmente as feministas, no aspecto de que certas funções que eram dominadas pelo sexo masculino impusessem à mulher uma posição de coadjuvante na história da sociedade, como se o homem se sobressaltasse, né, nas grandes conquistas, nos grandes nomes que apareceram ao longo da história, dos grandes conquistadores mesmo, dos grandes criadores, né? E como se a posição da mulher de não estar tanto em evidência fosse de fato algo pejorativo. Existe esse lado pejorativo, de fato, mas existe também uma diferença nítida no comportamento do homem e da mulher que não pode ser ignorada para entender por que homem e mulher aparecem de maneira diferente na história. E, obviamente, que a gente não pode menosprezar que homens foram cruéis ao longo da história quando trataram das mulheres, mas a gente não pode negar também que esses mesmos homens foram capazes de muitas vezes enxergar toda a beleza, toda a leveza, né, toda a graça que existe no feminino, e contemplando o feminino entender elementos fundamentais que sustentam a nossa sociedade hoje em dia, né? Inclusive no aspecto espiritual, a observação dos elementos do feminino é fundamental para ensinar ao próprio homem como se comportar diante de Deus. Aí nós vamos chegar mais à frente, nós vamos falar disso. E é muito interessante ver como alguns autores mais contemporâneos falam sobre essa questão da ditadura que se impôs agora sobre a vida da mulher, né? Por exemplo, Chesterton fala que a mulher de fato foi vítima ao longo da história de alguns tratamentos pejorativos e cruéis, né? Destrutivos, mas que talvez seja tão cruel quanto esse tratamento dominador, muitas vezes, né? Tão torturante quanto o tratamento que a mulher recebeu ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios. Talvez seja a maneira como a mulher é tratada hoje nessa ditadura de que ela deve ser ao mesmo tempo uma mulher de sucesso na nossa visão contemporânea e ser ao mesmo tempo uma mãe zelosa, uma esposa zelosa, né? Uma mulher igualmente preocupada, uma mulher igualmente realizada em casa. E é claro que se você pega tudo que foi escrito sobre a mulher e tudo que foi falado sobre a mulher, né, ao longo de toda a história da sociedade de uma maneira geral, você vê que a mulher pode ser descrita da maneira mais perfeita e mais imperfeita pelos mesmos homens, digamos assim, homens de mesma época, de mesmo costume, de mesma cultura. Esses mesmos homens são capazes de, ao mesmo tempo, trazer relatos incríveis, deslumbrantes sobre personagens da literatura, por exemplo, e esses homens são igualmente capazes de descrever mulheres asquerosas. E é curioso saber como a mulher, por ser mais sentimental, por ser mais
mais intuitiva e consciente dos seus próprios potenciais, por viver mais essa intimidade consigo mesma, como ela consegue explorar isso. E pode explorar isso para o bem e para o mal. É como se a mulher pudesse ser perfeitamente incrível e perfeitamente destrutiva, né? E perfeitamente perigosa, né? E isso se manifesta até hoje, na atualidade, quando nós abordamos aspectos atuais da nossa cultura, e aqui eu não vou poder deixar de falar sobre a questão das novelas. Eu convido vocês a abstrair um pouquinho aqui, porque é inegável que a gente não pode negar, né, de fato, que as novelas fazem parte do cotidiano. Assistir novelas faz parte do cotidiano brasileiro, isso é um aspecto cultural fortíssimo aqui no Brasil. E se você for falar, por exemplo, sobre personagens marcantes da história da dramaturgia brasileira, né, das novelas brasileiras, você vê que, se nós formos falar de vilã, quem é a vilã? Quais são as vilãs que aparecem? De vilão, de uma maneira geral, não necessariamente mulheres. Mas se nós falarmos de vilões das novelas brasileiras, quais são os primeiros vilões ou vilãs que vêm à sua cabeça? É inegável que você provavelmente pensou na Carminha, você pensou na Nazaré, certo? Não dá para negar que foram histórias clássicas, marcantes. A minha irmã acabou de botar aqui, ó, Carminha, Nazaré, exatamente as duas mulheres que eu citei. Não tem como falar de vilãs marcantes, né? As mais antigas vão falar de Odete Roitman, né? Por exemplo, mas não tem como não pensar nessas mulheres que foram grandes vilãs, pessoas asquerosas, odiáveis, né? E aí não tem como não falar sobre essas mulheres. E igualmente, se eu pedir para falar sobre os principais heróis, nós também provavelmente pensaremos nas mulheres, né? Não tem como não pensar, como pensar em Nazaré e não pensar em Maria do Carmo, por exemplo. São extremos opostos, né, de mulheres que representavam uma personagem que representa toda a luta, toda a dedicação, toda aquela defesa feroz dos filhos, da família, daquela mulher que é inesgotável, que é incansável, que protegeu todos os seus filhos, que largou tudo para correr atrás dos filhos, né? Despencou meio mundo para correr atrás para proteger seus filhos e correr atrás, e levantou tudo sozinha lá, né? Ela que criou aquela loja lá que ela tomava conta. As gêmeas, acabaram de falar aqui as gêmeas, né? Ruth e Raquel, quem nunca citou Ruth e Raquel, né? Quando fala de irmã boa, irmã má. É inevitável. A maioria dos personagens que vem à nossa cabeça são mulheres. Tanto as personagens principais, né, as mocinhas, quanto as vilãs. Porque essas mulheres, a mulher de uma maneira geral, ela inspira toda essa potencialidade das virtudes e dos vícios da humanidade de uma maneira geral. Ela expressa com um potencial, uma força maior, né? Todos esses seus elementos, todas as suas emoções, elas cativam muito mais para o mal e para o bem, né? Um outro exemplo incrível, mais agora do nosso dia a dia, o personagem que a Regina Casé tem assumido nessa novela agora, da mulher que luta pelos filhos também, né, tem inspirado boas risadas, aí, emocionado muitas pessoas também. Mas eu resgatei esse pensamento para você perceber como a mulher pode ser observada sob o ponto de vista negativo, porque ela aflora mais as suas emoções quando está possuída de más intenções, e ela também aflora de maneira mais pura, né, e mais plena tudo aquilo de bom que ela consegue reunir dentro de si, né? De maneira mais sublime, ela manifesta tudo isso na sua maneira de agir, de falar, de se portar, na maneira de se relacionar com os outros. E obviamente que isso ganhou notória repulsa das feministas, que não conseguiram entender que
igualmente mulheres foram descritas de maneira pejorativa ao longo da história, mas igualmente foram admiradas, contempladas, né, desejadas e cultuadas pelos mesmos homens das mesmas épocas, né, de diferentes povos, diferentes culturas. Não há como se negar isso, né? E, obviamente, que se você for olhar a literatura, a arte, a cultura de uma maneira geral, essa visão diferente apareceu em vários momentos, né, em várias personagens de maneira independente. E diferentes mulheres foram igualmente odiosas e amáveis, né, em vários aspectos. E, obviamente, que não podia ficar para trás e menos lembrada nesse histórico de críticas e de confrontos da nossa sociedade atual sobre a visão tradicional que se tem sobre a mulher, não se poderia ficar para trás a visão sagrada, né? A visão do sagrado em relação à mulher. Especialmente o cristianismo carrega hoje esse telhado de vidro, né, constantemente atacado pelos movimentos feministas, de que a igreja foi uma das grandes responsáveis por colocar a mulher numa condição de inferioridade. Como se, vamos abordar aqui de maneira histórica, de maneira literária quase, a maneira como a mulher é tratada na Bíblia, né? Por exemplo, na história que a Bíblia carrega. Então, isso tudo sempre foi alvo de críticas duras do movimento feminista e de simpatizantes. De que a mulher, por exemplo, é retratada na criação, no livro do Gênesis, que é uma descrição romântica, poética de como o mundo foi criado, né? Não é propriamente algo real, a maneira como tudo está descrito ali ao pé da letra, mas, ainda que de maneira mais poética, a mulher é tratada como aquela que dá ouvidos à serpente, é aquela que convence Adão a provar do fruto proibido, né? E a mulher criada depois do homem, olha que coisa chata, né? Ela ficou para depois, ela é um plano secundário depois do homem. Essas são críticas que são feitas à maneira como ela é tratada religiosamente falando. Aos dois foram impostos, a Adão e Eva foram impostos castigos, por exemplo, né? Mas a Adão coube o castigo de extrair o seu sustento do trabalho, do suor do seu trabalho. E a Eva foi dado o castigo de ter que conviver com as dores do parto, como se aquilo fosse uma punição na sua condição mais gloriosa, que é a maternidade, né? E conviver com a dor das menstruações, por exemplo, né? E de ser constantemente, né, lembrada dessas suas fraquezas. Mas, enfim, essa é uma visão puramente superficial, né, sobre a questão, a visão do sagrado sobre a mulher. Quando a gente olha o exemplo de Maria, ele novamente atacado por boa parte das mulheres feministas, de que uma mulher se assumiu diante do anúncio do anjo como a escrava do Senhor. Como pode alguém se colocar sobre uma mulher se colocar sobre a vontade de um homem, na figura de Deus como a figura de um homem, né? E anular a sua vida para corresponder ao chamado de um homem que virou a vida dela do avesso, colocou ela numa situação de risco, numa condição extremamente pejorativa, né? Como é que ela pôde se sujeitar a tudo isso? E ainda assim, uma mulher que poderia ter assumido uma posição grandiosa por ter correspondido a esse plano sobrenatural de ser a mãe de Deus, mas que diante do nascimento do menino se prostra diante dele, um menino recém-nascido, sendo alvo de adoração por uma mulher feita. Como pode tudo isso? E a igreja é constantemente atacada por esse discurso. O que acontece é que, de fato, essas descrições românticas da mulher, tanto para o mal quanto para o bem, essa questão histórica, né, de que o homem está constantemente mais em evidência em grandes feitos, em conquistas, em criações, em obras de arte, arquitetura, urbanismo, etc, etc, etc. A grande questão que fica sobre tudo isso é que não há como vislumbrar essa conjuntura sem um olhar sobrenatural e um olhar um pouco mais sensível, né? Se nós
mudarmos a ótica sobre a maneira como a relação homem-mulher é descrita ao longo dos tempos, olharmos com um olhar mais sensível e mais atento, nós vamos ver que, quando olhamos as críticas, por exemplo, realizadas em relação à visão sagrada que se tem da mulher, né, de religiões cristãs, por exemplo, quando você fala que a mulher foi criada depois do homem, por isso ela foi um plano secundário, pense que na lógica da criação houve uma hierarquia de valores daquilo que foi criado. Primeiro, separou-se o dia da noite, depois se criou a natureza, né? Separou o céu e o firmamento, as águas das montanhas, a floresta, os animais, o homem e a mulher. Então, se nós formos olhar de uma visão mais dura sobre a coisa, a mulher, numa ordem hierárquica de amor, né? Da obra de Deus com a sua obra-prima, se Deus fez o homem e depois a mulher dentro de um contínuo de coisas que foram aumentando em estima para Deus, a mulher foi a última, o seu grande finale, né, digamos assim. Da mesma forma, o homem foi tirado do barro, de algo mais rudimentar, né, mais tosco, por assim dizer, e a mulher foi tirada da própria matéria-prima feita à imagem e semelhança de Deus, que foi o homem. Então isso não faz muito sentido se nós olharmos para a dinâmica, né, da vida da mulher dentro da Bíblia, né, ao longo das diferentes histórias, diferentes momentos da Bíblia, por exemplo. O mesmo livro dos Eclesiásticos, que olha para a mulher má como a ruína do homem, compara a esposa virtuosa a algo que é mais valioso do que o próprio ouro. Então, essa visão é muito limitada. E ainda assim, quando a mulher é tratada na personificação de Maria, por exemplo, como uma mulher que se submeteu aos planos de Deus, né, e que viveu todo o sofrimento, e que vive constantemente o sofrimento de dar à luz, na dinâmica do próprio Cristo, aqueles que são semelhantes a Ele na dor e no sofrimento, serão igualmente semelhantes a Ele também na glória da ressurreição. Então as mulheres são privilegiadas por poderem experimentar na pele o que homens podem simplesmente imaginar. E têm um acesso muito mais fácil, biologicamente falando, a experiências práticas que têm repercussão espiritual. E isso provavelmente torna as mulheres algo muito mais sensível do que os homens, né? E se elas vivem essa dinâmica da dor do parto, conseguem compreender muito melhor do que os homens a dinâmica da dor e do sofrimento que frutifica na vida eterna, por exemplo. Ainda que você não seja cristã, ainda que você não seja religiosa, apenas se debruce sobre essa história como algo filosófico, por assim dizer. É inegável que, da mesma forma que a mulher foi concedido sofrer mais fisicamente, também a ela é concedido viver espiritualmente de maneira superior, né? Veja outro aspecto, por exemplo, da diferença que a narrativa dos evangelhos faz quando propõe as experiências mais íntimas de Jesus, as experiências íntimas de Jesus com os apóstolos, homens, e as mulheres, que eram consideradas seguidoras de Cristo. Aos homens foi concedido a experiência incrível de ver Jesus transfigurado, numa imagem gloriosa, numa mensagem de esperança, né? Numa mensagem autoafirmativa, né? De que eu sou, né, o próprio Deus feito homem. Eles tiveram esse privilégio de ter essa esperança, de ter essa visão, né, que os entusiasmou e os preencheu de fé, de alguma forma. Mas aqui coube às mulheres, de maneira mais emblemática, em que situação, qual a situação foi dada às mulheres a possibilidade de experimentar a convivência do Cristo de maneira especial. Se você perceber, as mulheres estão ajuntadas à volta de Cristo no momento da sua morte e da sua cruz. Desfigurado, com uma aparência desagradável, né? Que causava uma certa repulsa. Às mulheres foi concedida simplesmente a convivência com o fim, né? Com esse momento trágico, com essa dor de ver
Jesus não transfigurado, mas um Jesus desfigurado. Por quê que a mulher se colocou nessa... Por que Deus colocou a mulher nessa posição desprivilegiada de não ver o filé mignon da presença de Deus? Porque, nitidamente, né, a mulher foi concedida essa força e essa capacidade de introspecção de saber que dali sairia algo muito maior. Não por acaso, os mesmos apóstolos que foram capazes de ver Jesus transfigurado, de ter essa experiência, foram incapazes de se manter acordados enquanto Jesus sofria de uma intensa agonia, né, nos seus últimos momentos de oração, às vésperas da sua paixão. Ele contava com a oração dos seus irmãos, dos seus amigos, e ainda diante dessa experiência sobrenatural da transfiguração, foram incapazes de se manter fiéis naquele momento. E as mulheres, numa clara representação do como elas são mais fortes do que os homens, emocionalmente mais maduras do que os homens, a elas foi concedida a graça de olhar para o Cristo crucificado e ter essa experiência de fé e de entrega que aos homens não foi dada, porque todos eles fugiram, à exceção de João, que era o discípulo amado, e não por acaso a ele foi dada a honra de carregar para casa a mãe do próprio Deus, nosso grande sacrário na visão dos católicos. Então veja que essa visão imediata da igreja, das feministas, sobre a própria visão sagrada que as religiões cristãs têm sobre a mulher, e especificamente o catolicismo de maneira mais rica, né? Essa visão é extremamente equivocada. E que, quando nós olhamos para a sociedade de uma maneira geral, toda essa visão é distorcida. Por quê? Qual é o contexto da nossa sociedade hoje? Quais são os valores que norteiam a nossa sociedade hoje? A nossa sociedade hoje entende como fraco e forte uma relação entre o dominador e o dominado. Uma visão clássica ainda, que extrapola, né, da visão, digamos, ainda da Grécia Antiga, em que o herói é o conquistador, o que venceu os combates, é o forte, e o fraco é o derrotado. Hoje, os esportes são a fonte da verdadeira idolatria do homem. Enquanto que, classicamente, se nós olharmos na literatura, a mulher sempre ocupou esse espaço. A mulher abdicou ao longo das últimas décadas e séculos, por assim dizer, progressivamente abdicou desse espaço de adoração e contemplação, porque nessa contaminação de uma visão feminista deturpada e insensata, entendeu que estar nessa posição de contemplação e de admiração por parte do homem a colocava numa posição de fragilidade e vulnerabilidade pejorativa, que não é, e impôs a ela um verdadeiro ódio à sua própria condição, né? E isso se reflete mais do que nunca na nossa atualidade. O homem deixou de idolatrar a mulher e começou a idolatrar o futebol. Porque para ele, né, o que manifesta essa relação de conquista hoje, mais do que conquistar a sua amada, emociona e desperta sentimentos instintivos muito mais conquistar um campeonato de futebol, uma Copa do Mundo, né? Muitos homens dividem as suas paixões hoje em igual medida, e isso é extremamente destrutivo para a sociedade de uma maneira geral. Dividem uma igual paixão pela mulher e pelo esporte, principalmente o futebol, né? Hoje em dia tomou o espaço dessa admiração e idolatria. Isso mostra como nós estamos acostumados a olhar para o sucesso, para a força, para a realização financeira, para as coisas e não para as pessoas, né? De uma maneira muito mais apegada, muito mais materialista. A nossa sociedade, de uma maneira geral, relativizou o que é absoluto e absolutizou o que é relativo. O sucesso financeiro, a força, são coisas relativas, porque dependem das circunstâncias de fato, e podem ser coisas boas ou coisas más, mas o amor, a caridade, a verdade são coisas absolutas e que foram relativizadas. Amor, caridade e verdade
são forças indestrutíveis e invioláveis, por assim dizer, mas são tratadas hoje em dia como coisas que podem ser boas ou más. Desse pensamento totalmente distorcido sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é realmente forte, é que o pensamento da mulher como algo frágil, mais vulnerável, por ser mais sentimental ou mais instintiva, né? Esse pensamento gerou uma certa repulsa recente à visão da mulher como mais frágil, né? É nítido que quando se fala em fraqueza feminina de maneira mais imediata, existe de uma maneira geral uma questão biológica que é indiscutível e a gente não tem que perder tempo sobre isso. É óbvio que existem variações, né? Você não pode comparar uma atleta mulher de alta performance com um homem que não é atleta, mas de maneira física geral, o homem é mais forte biologicamente falando do que a mulher, e por isso causa tanta repulsa na sociedade de maneira instintiva ver um homem maltratando uma mulher, porque ele está se valendo da sua condição de fisicamente mais forte para subjugar uma outra mais fraca, né? Da mesma forma que causa repulsa um adulto abusando de uma criança ou um jovem abusando de um idoso. Isso são coisas naturais e instintivas que ninguém ensina, mas todo mundo sente uma repulsa quando vê situações como essa que fazem parte do nosso cotidiano ainda, infelizmente. Óbvio. E ainda assim, né, quando a gente fala em fraqueza de uma maneira imediata, primeiro há uma distorção do que a fraqueza significa. Porque, de fato, a mulher é mais sentimental. Mas isso representa, de fato, uma vulnerabilidade da mulher em relação ao homem? Pode e não pode. Porque se você observa que algo frágil é mais vulnerável e mais sentimental, como, por exemplo, o fato de que as mulheres vivem com as emoções à flor da pele e é como se seus corpos fossem espelhos da sua alma de maneira mais íntima do que o que acontece no homem, as mulheres são capazes de externar aquilo que sentem de maneira mais imediata, mais íntima, digamos assim. Se uma mulher está pé da vida com outra, ela mostra isso de maneira mais evidente, controla menos isso e se expõe mais. Por isso pode ser considerada mais frágil nesse sentido. As mulheres se dão ao imaginário, se levam pelo imaginário de uma maneira mais evidente, porque, por exemplo, são capazes de antever situações, se entregar aos seus pensamentos, né? Pensar em problemas que ainda estão por vir, mas que ainda não vieram. Da mesma forma, são capazes de sonhar com o futuro de maneira mais fértil do que os homens. Os homens são mais apegados à prática, se sentem mais movidos pelo desafio, né? É o que eu converso muito com as mulheres aqui, por exemplo, daquelas mulheres que querem convencer os seus maridos a usar os métodos naturais e que não conseguem convencê-los na conversa. Sempre aconselho as mulheres, não queiram ser razoáveis com os homens, apenas demandem dele proteção e amparo. E façam com que eles se sintam impelidos a protegê-los. Deem responsabilidade a eles. Mostre a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, né? De estar insatisfeita, doída por não querer algo e não poder, e isso provavelmente motivará no homem uma atitude de proteção, de prover algo que aquela mulher mostrou para ele que precisa. Isso, na nossa sociedade hoje em dia, a grande maioria das mulheres que me ouve falar isso de alguma forma vai me tacar uma pedra dizendo que isso me leva a crer que mulheres estão a serviço dos homens e dependem da aprovação deles para que algo aconteça, mas não. A mulher que entende o seu poder de demandar do homem a mudança dos seus valores, das suas atitudes de uma maneira geral, ela consegue usar isso a seu favor. E igualmente as mulheres que, mal orientadas, conseguem perceber o poder de manipulação que tem sobre o homem, conseguem de fato levá-lo à ruína, e por isso as mulheres são incrivelmente cultuadas
e incrivelmente temidas, né? E podem ser descritas como igualmente perigosas. Porque a mulher se entrega a esse imaginário, tem uma conexão maior com esse imaginário do que o próprio homem. Existe uma situação muito prática em que isso se torna evidente e isso é inegável. A discussão do relacionamento. A mulher é capaz de antever problemas e sentar e conversar de que algo está caminhando para uma coisa que ainda não aconteceu, mas ela sabe que vai dar merda. Enquanto que o homem é incapaz de vislumbrar isso. E por isso que ao homem é tão difícil se manter atento a esse tipo de conversa. O homem é incapaz de pensar na solução para um problema que ainda não apareceu, porque ele é mais prático. Mas isso não é uma vantagem e não faz do homem necessariamente mais forte. Isso faz com que o homem seja mais prático, com que a mulher se entregue mais ao imaginário e que, consequentemente, ela tenha experiências emocionais mais profundas, inclusive espirituais. As grandes santas místicas, os grandes santos místicos na história da igreja são, na sua maioria, mulheres. As mais emblemáticas são mulheres, enquanto que muitos santos, digamos, de vida cotidiana, que viveram grandes experiências de conversão práticas, são homens. Por quê? A mulher, como bem colocado aqui pela Gisele, é mais intuitiva e está mais aberta e mais sensível às necessidades do outro. Ela consegue se sensibilizar, sentir mais na sua pele aquilo que ela vê em situações do ambiente externo. E ela, com a sua percepção, consegue demandar do homem uma mudança de atitude quando ela vê essa necessidade. A dinâmica familiar muitas vezes funciona dessa forma. A mulher muitas vezes identifica que o filho está estranho e demanda do homem que busque algo que objetivamente vá mudar isso. Enquanto que homens, muitas vezes colocados diante da missão de entender o que o filho, que é um bebê, uma criança que não se comunica e não fala direito ainda, os homens ficam extremamente perdidos em situações como essa. Portanto, o que aparentemente é uma fraqueza, uma fragilidade por um suposto sentimentalismo barato, nada mais é do que um extremo potencial de que a mulher, da mulher para se perceber e perceber o mundo à sua volta, internalizar aquilo e trazer algo maior. Há exemplo de grandes mulheres que estavam por trás de grandes homens. Não no sentido de serem inferiores ou assumirem papel secundário, mas de que conscientemente observam que o confrontamento direto muitas vezes não leva a nada. Mas essa ação nos bastidores muitas vezes transforma muito mais a realidade do que essa agitação que um homem muitas vezes promove. Acostumada a disputas, a guerra, tomada de poder, etc. Né? As mulheres são mais sensíveis, né, à disposição das peças no tabuleiro e conseguem prever mais os próximos passos que serão dados ali na história da sua vida, né, e da sua vida conjugal. E por isso que fica aqui até o alerta, se eventualmente algum homem nos vê, de que se uma mulher te chama a atenção para algo que provavelmente não está dando muito certo no seu relacionamento, se essa for uma mulher centrada e consciente desse potencial que ela tem, ela provavelmente está te dando um alerta muito válido e você deveria ouvir melhor a sua mulher. Mas é claro que essa visão é uma visão quase que sobrenatural sobre essa dinâmica da relação homem-mulher. Porque se nós não compreendemos que no mundo as coisas estão totalmente relativizadas e que fraqueza e fragilidade e sensibilidade não são coisas pejorativas, nós não poderemos entender de fato que a mulher, apesar de, a uma primeira vista, ser tratada como alguém que inspira cuidados, isso faz com que ela seja extremamente forte. Como diz bem São Paulo, é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Cabe a nós entendermos que expormos os nossos sentimentos e as nossas vulnerabilidades muitas vezes é o que nos permite usar
essas fraquezas, trabalhar essas fraquezas para nos fortalecermos. E que muitas vezes o homem é insensível a essas percepções de si e das coisas à sua volta. E, portanto, no final das contas, ele pode estar muito mais vulnerável e muito menos preparado para encarar as intempéries da vida do que a própria mulher. E que, portanto, nessa dinâmica da vida conjugal e da vida em sociedade de uma maneira geral, a mulher perspicaz, a mulher virtuosa, está passos e passos à frente do homem sempre. Como eu disse, a história dessa página é a história da percepção de uma mulher, de duas mulheres, sobre o que essa página poderia fazer na vida de outras mulheres. E aqui na prática estou eu, sob o verdadeiro comando de uma outra mulher, que é a minha grande amiga, que toma conta dessa página e faz ela acontecer. Eu sou a prova viva de que essa é a dinâmica que acontece sempre na sociedade. Toda vez que se subverte isso, a sociedade como um todo perde. Então nós não podemos simplificar a questão da fragilidade feminina como uma vulnerabilidade pura e simplesmente, mas como um ponto de fragilidade que se converte em força. E que a mulher consciente disso é a mulher que será plenamente realizada. E que a mulher que tem ódio à sua própria condição de fragilidade é a mulher vulnerável, que perde a sua essência e tenta se masculinizar para tentar ser forte. E que se torna uma pessoa desfigurada. Porque se deixa levar por esse discurso de identidade masculina e identidade feminina como a masculina acima da feminina e não como a masculina que se complementa com a feminina. Esse discurso, essa revanche histórica entre homem e mulher não pode existir no sentido de buscar uma compensação, mas esse reequilíbrio, né, das relações entre homem e mulher tem a ver com a busca da verdade. A verdade que se manifesta em compreender exatamente qual é o papel de cada um na história e na dinâmica da sociedade, né? E não simplesmente como um mero confronto. Quando homem e mulher se entendem, a coisa flui muito mais porque ambos exploram os seus potenciais. O homem se sente mais motivado e a mulher consegue explorar isso de uma maneira mais efetiva também. Dito tudo isso, eu agradeço muito a todas vocês e, como prometi, disse que essa nossa conversa de hoje não acaba aqui. E para comemorar a Semana da Mulher com propriedade, nós estamos começando hoje uma super semana de lives em que nós vamos abordar esse assunto e muitos outros que vão te fazer repensar por que eu cheguei a essas conclusões de que a fragilidade da mulher existe e que bom que existe e que bom que sempre existiu e que perturbar essa fragilidade da mulher é um grande risco para o futuro da própria sociedade. Ao longo dessa semana, de hoje até o sábado que vem, nós teremos lives com super convidados especiais que vocês conhecerão melhor nos meus próximos stories e feed, tá? Nos posts. Hoje comigo, amanhã com o Dr. Dario, terça-feira com a Deia, quarta-feira comigo de novo na hora do almoço, com uma convidada especial que se o meu horário casar com dela, vocês vão ver, essa convidada super especial que eu gosto muito. Quinta-feira nós estaremos com a Samia Marcilli e na sexta-feira com a Araceli e no sábado vamos finalizar com a Andréa Litt para falar sobre o mistério do feminino, tá? Deia ex-Canção Nova, essa mesmo, tá? Hoje fomos às 9, amanhã estaremos às 9, terça-feira também estaremos às 9 com a Deia, se eu não me engano. Quarta-feira na hora do almoço, em algum lugar que eu vou te chamar, fiquem atentas. Quinta-feira às 9 com a Samia para falar de maternidade. Sexta-feira nós falaremos com a Araceli sobre medo e no sábado falaremos com a Andréa às 7 horas da noite sobre os mistérios do feminino, uma sequência pauleira, sensacional. Vocês vão ter maiores informações sobre o conteúdo de cada uma dessas lives e amanhã nós falaremos com o Dr. Dario sobre a mulher atraente, o que isso significa de fato. Então nós estamos nos nossos 20 segundos finais e vocês não perdem por esperar, porrada atrás de porrada que vai vir essa semana e permitam-se levar
por essa sequência bizarra de lives que vai refazer a sua visão sobre o feminino. Últimos 5